A cidade de Lanciano, situada sobre uma pequena colina na região de Abruzzo, guarda na igreja de São Francisco um dos mais completos milagres eucarísticos da igreja. Nós estamos diante do mais antigo, do mais importante milagre eucarístico. Aqui nós podemos contemplar o mistério da infinita bondade de Deus que se manifesta todos os dias através da sua presença conosco. Allora, questo è il più antico miracolo eucaristico della Chiesa Cattolica perché è avvenuto nell'8º secolo. Esse é o milagre mais antigo da Igreja Católica, porque aconteceu no século VIII. Aconteceu aqui na região de Abruzzo, que na época era de dominação bizantina, e por isso estavam presentes monges de rito grego da família da Ordem dos Basilianos, de São Basílio, um dos fundadores do monaquismo oriental. E uno di questi monaci Um desses monges tinha uma grande dúvida de fé sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Toda vez que esse monge ia celebrar e pronunciava as palavras de consagração, se questionava sobre a real presença de Jesus. Até que um dia, enquanto celebrava, após pronunciar as palavras, "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue", a hóstia se transformou em carne, e as poucas gotas de vinho se transformaram em sangue. Eis o prodígio. Diante de uma dúvida de fé, se realiza o mistério. O resultado de escavações nos mostram a igrejinha dos santos Longino e Domiciano, o lugar em que o prodígio aconteceu. Allora Gesù offre se stesso il suo corpo. Jesus oferece sua própria carne. Nós sabemos que a Eucaristia é a celebração dos santos mistérios, que significa a vontade do próprio Deus, que estava escondido nos séculos, como ensina São Paulo, se revelou e manifestou hoje com a encarnação de Jesus Cristo. É o próprio Cristo, Verbo feito carne. O cristão se nutre do corpo de Cristo, recebe a vida de Cristo. Allora i frati così hanno pensato un pochino di avvalersi. Os frades queriam ter um parecer da ciência através de uma pesquisa científica que aconteceu em 1970 e 1980. Isso é importante. A ciência vem em auxílio à fé. A ciência não pode explicar tudo, mas a ciência é um suporte muito importante porque ajuda a compreender a nossa fé. A fé é sempre compreendida. Fides et ratio, como ensina nosso Papa João Paulo II. Na apresentação do milagre, encontramos este texto. O milagre eucarístico de Lanciano é o sinal da presença misteriosa e discreta, mas real de Deus. É Ele a única luz para os seus difíceis caminhos, a única força para seus pés cansados, a única esperança para seus frágeis sonhos. Utilize sempre melhor o tempo que o separa do grande encontro. No final, você terá um só remorso: não ter confiado bastante nele, não tê-lo amado o bastante como ele desde sempre fez e disse que se fizesse. É de Santo Agostinho a oração: Tu nos fizestes para ti, ó Senhor, e o nosso coração ficará inquieto enquanto não repousar em ti.
ciência não elimina o mistério, confirma-o. Pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência reconduz a ele. Foi o que disse o cientista Louis Pasteur. O milagre eucarístico de Lanciano encontrou-se com a ciência médica, resultando num público e belo testemunho. É uma alegria muito grande e uma honra estar aqui na casa do Dr. Odoardo Linoli, que em 1971 fez a análise do milagre eucarístico de Lanciano. Naquele período, ele era o médico-chefe do Hospital de Arezzo e professor em anatomia, histologia patológica, em química e microscopia clínica. Dr. Odoardo, por que o senhor foi escolhido para fazer a análise deste milagre? Dunque, io ero già primario qui nell'ospedale e quindi facevo tutte le Naquele analisi período, di tutti eu i era sangue, primário no tutti i hospital tessuti, tutte e le fazia cellule, análise tutto de quanto. sangue, tecidos e células. So che Em il 1971, miracolo dei frati os frades di Lanciano responsáveis pela erano igreja em rientrati Lanciano nel vieram até mim e eu aceitei esta tarefa de dopo fazer a análise do l'Ottocento, milagre. quando ci fu la Em março do recessione mesmo ano, napoleonica, fui a cioè Lanciano. erano presenti tutti Para a análise, estavam presentes todas as comunidades franciscanas de perto e de outras partes, franceses, espanhóis, da América do Norte e do Sul. Todas as comunidades acompanhavam esta primeira análise. Foi um grande acontecimento, comovente. Que instrumentos foram utilizados na análise das partículas? Ecco, gli strumenti sono gli strumenti Usamos che instrumentos usiamo para analisar qui tecido appunto mumificado, nel laboratorio attrezzato visto que molto aqueles bene fragmentos cose, haviam perdido toda a água. Para realizar a análise, coloquei soro fisiológico e deixei de um dia para o outro. Depois, um líquido fixador, pois o processo é este. Primeiro se faz a hidratação do tecido, depois se fixa e, enfim, retira-se a água novamente. Primeiro 20%, depois 50%, 70% até 90%.